Então, meu nome é Josiane, eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus, né, esse ministério que nasceu no coração do Senhor. E eu venho mais uma vez aqui em partir com vocês aquilo que o Espírito Santo ministrou em meu coração, né, ministrou no meu espírito nos últimos dias. Quando o Senhor nos entrega algo, né, sempre acho que entrou aqui no vou mudar de tela aqui. Então eu venho compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem falado, né, e ministrado no meu coração. Inclusive, os comentários antes da reunião foi um pouco em relação a isso. O Espírito Santo é lindo demais, né? Ele nunca para de falar. E eu creio que aqueles que andam em unidade, em comunhão, né, o Senhor ministra de formas diferentes, mas sempre na mesma direção, na mesma visão. Glória a Deus por isso. Então, o texto base para minha ministração, para aquilo que o Senhor inseriu no meu coração, é Josué 1, do 1 ao 9. Se vocês quiserem abrir para estar acompanhando. Então, em Josué 1, do 1 ao 9, fala assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou te dar, que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Então, Josué, ele foi incumbido a uma grande missão aqui, né? Que foi conduzir o povo à terra prometida. Josué foi um homem de coragem. Ele liderou o povo de Israel até entrar na terra prometida. Ele recebeu uma missão, e essa missão exigiria de Josué coragem, obediência e fé em Deus. Diante daqueles desafios todos que ele passaria, Deus não desamparou Josué e derramou, e ele não desamparou Josué e derramou uma verdadeira injeção de ânimo nele. Josué teve que reivindicar da terra dos seus a terra dos seus habitantes atuais. Ele teve que lutar, liderar batalhas e prover liderança espiritual a um grande grupo de pessoas, a todo aquele povo que ele conduziria à terra prometida. Foi bastante responsabilidades, mas o Senhor o incentivou. O Senhor fortaleceu ele com as suas palavras. Não te ordenei eu, seja forte e corajoso? Não temas.
Por que o Senhor falou não temas? Porque o Senhor sabia que em algum momento Josué teria medo. Teria uma insegurança sobre toda aquela responsabilidade que ele tinha. Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essas palavras consoladoras se aplicam a todos nós. O Senhor nos fez para ser fortes e corajosos. Inclusive, para ter uma transformação de mente, nós precisamos de muita coragem. Coragem para renunciar, coragem para ser transformados, coragem para nos limpar, nos purificar. Nós precisamos. A parte de ser forte e corajoso significa confiar em Deus como a nossa verdadeira fonte de força. O Senhor, o próprio Senhor, é a nossa fonte de força para todas as coisas, para todas as situações. Amém? Nós, como cristãos, fomos ordenados e temos o dever de ser fortes para resistir e corajosos para avançar. Eu vou repetir. Nós, como cristãos, nós fomos ordenados e temos o dever de ser fortes para resistir e corajosos para avançar. A falta de coragem é falta de confiança. A falta de coragem abre porta para um terrível inimigo do cristão, que é o medo. A falta de coragem abre porta para o medo agir. Quando alguém não tem coragem de enfrentar uma situação ou tomar uma decisão, o medo tende a tomar o controle. E a pessoa pode ficar paralisada, porque o medo paralisa. Ou agindo de uma forma negativa a esse medo. A ausência de coragem, que é a falta de confiança e a falta de fé, abre espaço para que o medo se manifeste e influencie as ações e as escolhas. Lembrando que o medo é um espírito. O medo é um espírito. E ele nunca vai agir contra si mesmo. Sempre vai agir e se manifestar contra algo que te levaria a sair, ou contra algo que te levaria a fazer a vontade de Deus. Vou dar alguns exemplos aqui. Nós vamos receber dardos contra a nossa vontade. Nós nunca vamos receber dardos contra as nossas vontades ou contra a vontade do inimigo. Os dardos, eles sempre vão ser contra alguém que nós precisamos se reconciliar. Nunca vai ser contra alguém que não faz diferença no nosso propósito. Eles vão ser sempre com o propósito de nos tirar de algum lugar que Deus quer nos colocar, ou de nos tirar de algum lugar que nós estamos em Deus. Ele sempre vai fazer com que nós se afaste de quem nós deveria estar perto. Sempre vai ser contra alguém que Deus queira que a gente tenha uma reconciliação. E assim por diante. Geralmente, os dardos vêm contra as pessoas que mais amamos, ou contra nós mesmos, às vezes. Da mesma forma, o medo sempre vem contra algo de Deus. O medo, ele sempre vai agir contra algo de Deus, te desencorajando de prosseguir, ou de avançar, ou de decidir, enfim. Ou para traumatizar. Ele vai fazer tudo que possa marcar negativamente a nossa identidade em Deus. Bem provável que por isso que as pessoas acham que andar no caminho estreito, andar com Deus é tão difícil. Porque se acostumam com a falsa paz que o mundo oferece. Porque o inimigo nunca vai ir contra ele mesmo. E aí parece que o difícil é andar com Deus. Porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio e a escolha de andar com ele. Ele não joga sujo contra isso. E o inimigo é ao contrário, ele joga sujo contra a vontade de Deus. Então, isso é que leva as pessoas a acharem que andar com Deus é chato, que andar com Deus é difícil, que andar com Deus é complicado. E muitas vezes cai no engano que fora da vontade de Deus é melhor, é mais tranquilo. Uma falsa paz que o mundo oferece. Em 1 João 4, do 4 ao 6, fala assim: Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencidos,
Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Se maior é o que está em nós do que o que está no mundo, por que nos falta coragem de assumir responsabilidades com Deus? Por que nós não abrimos mão daquilo que o Senhor não quer mais para nós? Que nós sabemos, temos clareza que Ele não quer mais, mas nós não abrimos mãos. Por que não assumimos a nossa parte no corpo de Cristo? Se maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, porque nós não assumimos a nossa parte no corpo de Cristo, na igreja de Cristo? Essa palavra em 1 João 4,6 fala que quem é de Deus conhece a Deus e sabe as vozes que vêm de Deus, reconhecendo o espírito da verdade e o espírito do erro. Mas, infelizmente, irmãos, infelizmente, nós ainda, como igreja, não conhecemos o suficiente para não ouvir mais aqueles que falam da parte do mundo. Porque nós sabemos que o que está em nós é maior, mas não entendemos isso ainda com clareza. Eu falo de mim, eu falo da igreja no geral. Ainda tememos muitas vezes mais aquele que está no mundo do que aquele que está em nós. E sabe como que nós fazemos isso? Com as nossas ações, com a forma que nós olhamos as situações. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Você ora muito tempo por algo, ou você recebe uma bênção de Deus que você orou muito, ou que você queria muito, enfim. Mas a partir dali você não permanece, não se posiciona em Deus como deveria, como o Senhor esperaria que você fosse após essa bênção recebida. Você fica com medo de perder e não se posiciona. Você fica com medo de perder e toma suas próprias atitudes em relação àquilo, porque você acha que pode ter o controle daquilo. Você está temendo. Você está temendo mais a você mesmo ou aquilo que está no mundo do que aquele que te concedeu a bênção. Porque você acha que se você se posicionar nisso, você vai perder. Você não confia que aquele que te deu possa cuidar. Ou você foi chamado para algo, algum ministério ou uma missão, e não encara, não assume esse compromisso, porque tem medo, não tem coragem de assumir. Por insegurança, você teme mais o que está no mundo e não confia que Deus vai conduzir, sustentar e capacitar. Você não entra em alguma batalha por alguém ou por alguma situação por medo dos contra-ataques. Você está temendo mais o que está no mundo do que está em você. Forte, né? Você foi chamado para orar por alguém, falar uma palavra ou até se aproximar de alguém, mas não faz por falta de coragem, falta de ousadia ou não tem coragem de sair da comodidade e assim por diante. Hoje a Ana me mandou um vídeo e enquanto eu passava a ministração, eu lembrei desse vídeo que ali fala de um... Eu não vou saber especificar exatamente ali a situação, mas eu vou botar lá no grupo depois esse vídeo, que é dos missionários que levaram algumas Bíblias até o deserto. É isso, né, Ana? E nisso veio um muçulmano e queria o livro, enfim, ele queria as escrituras, né? E aí perguntaram para ele como que ele sabia que estaria ali, eles estariam ali com a Bíblia, né, com o livro, que seria a palavra de Deus. E ele dizia que sonhou com Jesus e que ele se apaixonou e que ele queria conhecer Jesus e foi conduzido a buscar esse livro que seria as Escrituras. Só que esse sonho foi dado a ele há 20 anos atrás. 20 anos antes, ele ia sempre naquele local ver se o livro tinha chegado.
porque alguém não teve a coragem de ir antes. Porque alguém não confiou naquele que estava nele, confiou mais no que estava no mundo e não teve coragem de ir até aquele lugar com as Bíblias, correr aquele risco. Até esses missionários entenderem que o que estava neles era maior e cumprir essa missão. Outra coisa é olhar para a situação e não ver o que Deus está fazendo através da situação. Segunda-feira, a Sofia ministrou nos jovens e ela ministrou sobre coragem e ousadia. Inclusive, foi através dessa ministração que o Senhor me entregou essa palavra de hoje. E o Senhor falou muito comigo, porque ela falou ali de ousadia, né? Ela até deu o exemplo de quando a gente tem medo de barata ou de rato e a gente não enfrenta aquele animal, mas o animal é menor que nós, né? Ele é menor que nós. Não tem o que ele fazer de mal. Mas aquele trauma, né? Aquele medo paralisa e faz com que a gente olhe de uma forma desencorajadora contra aquilo ali, né? E não enfrenta. E o senhor me lembrou de uma situação quando o Joaquim nasceu, que ele ficou na UTI, né? E tava muito difícil porque a Sofia era pequena, daí eu tinha que deixar ela, tinha que ficar no hospital com ele. E um dia eu saí de casa bem assim, desanimada com todas as coisas que estavam acontecendo, porque ao mesmo tempo que eu queria estar lá com ele, eu não queria deixar ela, né? Enfim. E eu não estava olhando para mais nada, só para aquilo ali. Eu entrei dentro do elevador e entrou um moço e ele olhou para mim e falou assim: Jesus te ama. Só que aquele Jesus te ama que ele falou foi tipo assim: eu tô contigo. É a minha vontade, sabe? Eu tô no controle. Até me emociono. E eu subi para o Deinel e comecei a olhar todas aquelas crianças que precisavam de oração. E eu tava olhando só para minha filha que estava em casa. Mas a coragem daquele moço de me falar só um Jesus te ama foi o suficiente para mim entender aquilo que o senhor estava fazendo através daquela situação, né? E domingo também, domingo agora passado, me perguntaram como que eu não desisto de muitas coisas por conta de alguma situação que eu estou vivendo. E eu respondi para essa pessoa porque eu não olho para a situação, porque eu olho para aquilo tudo que Deus está fazendo através dessa situação que não seria possível se essa situação não tivesse acontecendo. Mas eu preciso ter muita coragem para olhar para o que Deus está fazendo e não olhar para a situação. E é para isso que o Senhor nos chama, para olhar para aquilo que Ele está fazendo, não para a situação. Para olhar para aquilo que Ele vai fazer, não para a dificuldade que você vai ter de chegar até aquilo ali. Então, a coragem é a base de tudo. A confiança em Deus é a base de tudo. Deus sabe o que faz, ele sabe de todas as coisas. E ele nunca perde o controle. Se Deus lhe deu um desafio, erga sua cabeça, seja forte e corajoso. Nós somos geração eleita. 1 Pedro 2,9. Deus capacita os seus escolhidos e você foi escolhido pelo Todo-Poderoso. Deus nos dá não nos dá um fardo maior do que possamos suportar. 1 Coríntios 10:13. As provações amadurecem a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. Isto não deve ser motivo de tristeza, mas de alegria, porque a provação da fé produz perseverança e crescimento espiritual. Tiago 1, do 2 ao 4. Um detalhe que faz toda a diferença. A palavra de Deus nos encoraja e fortalece. Deus aconselhou Josué a meditar dia e noite no livro da lei, nas escrituras, para que tudo o que lhe foi prometido fosse cumprido. Josué 1:8. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A Bíblia é o verdadeiro suplemento para enfrentar qualquer desafio. Faça da palavra de Deus o seu alimento todos os dias e tome posse das suas promessas.
De fato, certos desafios podem nos levar ao desânimo e ao apavoramento. Nós somos seres humanos, nós vamos ficar inseguros, nós vamos temer, às vezes, não, porque a nossa tendência é olhar para o natural, mas o Senhor nos chama para olhar para Ele. E olhar para o natural, às vezes, nos apavora, nos traz insegurança, desânimo, mas quando nós olhamos para Ele, Ele é a nossa força, Ele nos encoraja. Essas reações ocorrem quando o desânimo e o apavoramento, essas reações ocorrem quando focamos apenas nas dificuldades, nos dando a falsa impressão que Deus não está conosco. A única coisa que pode nos afastar da presença de Deus é o pecado. E somente o perdão e o arrependimento faz com que nós nos aproximamos dele. Deus estará com você por onde você andar. Deus estará conosco por onde nós andar. Nós precisamos tornar isso realidade, nós precisamos compreender isso. Ele vai estar conosco aonde nós andar, não importa se é no paraíso ou no escombro, não importa. Ele vai estar conosco aonde nós andar. Aonde Josué colocasse os seus pés, Deus estaria com ele. Antes mesmo que Josué colocasse seus pés, Deus lhe mostrou tudo que poderia ser conquistado em obediência. Mas Josué escolheu olhar para isso. Porque talvez se ele tivesse olhado para a situação, ou tivesse olhado para aquela terra como os outros olharam, isso não teria se cumprido. As promessas de Deus, que o Senhor falou para ele lá antes, não teria acontecido. Foi para isso que Josué olhou. É para isso que nós deveremos olhar. Nós deveremos olhar para a palavra do Senhor e andar em comunhão com Ele. Ler a Bíblia nos dá a oportunidade de tomar conhecimento e tomar posse das promessas de Deus. Deus não nos deixou sem amparo. Ele enviou seu Filho para nos salvar. E nos deixou o Espírito Santo para nos aconselhar. E ele nos dá as pessoas certas para nós andar. Ele dá as pessoas certas para cuidar do nosso coração. Se andarmos segundo a palavra de Deus, milagres e maravilhas vão acontecer. Foi assim com Josué e será assim com todo aquele que anda segundo a palavra de Deus. É fácil? Não é fácil. Precisa-se de muita coragem, mas o Senhor fez seus filhos fortes e corajosos. Nós somos fortes e corajosos. Nós precisamos olhar e entender isso. Ele estará conosco aonde nós andar. Não temas. Essa frase aparece 366 vezes na Bíblia. Isso quer dizer, nós teremos medo todos os dias, mas nós deveremos enfrentar esses medos, porque ele também fala: eu sou contigo. Ele é conosco. Ele nos deixa claro que vamos sentir medos, insegurança, mas o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Ele é todo o tempo a nossa força, coragem e segurança para avançar e assumir o nosso lugar no corpo de Cristo. E somente assim é possível nós tomar esse lugar no corpo de Cristo. Quando todos entenderem que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo, e ter coragem para enfrentar aquele que está no mundo e as coisas que estão no mundo, cada um vai estar no seu lugar certo no corpo de Cristo. E aí o nosso Senhor e Salvador vai poder voltar e cumprir com aquilo que ele nos prometeu. Amém? Então é isso que eu tenho para dividir com vocês. Eu peço que todos peguem a ceia para nós estar ceando. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu encorajamento, Senhor. Obrigado porque o Senhor é a nossa força. Obrigado porque o Senhor está conosco todo o tempo, Senhor, mesmo nas vezes que estamos amedrontados, inseguros, olhando para a situação e não olhando para o Senhor. Mas nós te pedimos nessa tarde, Senhor, nos ajuda a ser corajosos, Pai, da forma que o Senhor nos fez.
Nos ajuda a olhar para Ti o tempo todo, Senhor, e tomar esse lugar que é nosso no corpo de Cristo, Senhor. Nos ajuda a temer somente a Ti, Senhor, somente a Ti, Pai, e a mais nada, Senhor. Nos ajuda a enfrentar, Senhor, os nossos medos, Pai, nos ajuda a enfrentar as nossas falhas, nos ajuda a nos enfrentar as nossas feridas, as nossas mazelas, aquilo que ainda nos afasta, Senhor, da Tua vontade, Pai, os nossos traumas, Pai. Nos ajuda a ser corajosos, Pai. Nos ajuda, Pai, a ter coragem de enfrentar todas essas coisas, Pai, para que nós viva em santidade contigo, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pelo corpo de Cristo nessa tarde, Senhor, que veio, Senhor, para nos resgatar de todas essas prisões, Pai, que muitas vezes nós ainda insistimos, Senhor, em permanecer, Pai. Mas eu te peço, Senhor, que através do teu corpo que esse pão representa e através do teu sangue que esse suco representa, Senhor, nós venhamos ser libertos, Pai, de todo esse medo, de tudo isso que nos assola, Pai, de todas as prisões que ainda permanecemos, Senhor, por não ter coragem, Pai, de sair ou de avançar, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo corpo de Cristo, Pai. Obrigada por poder fazer parte disso, Pai. E hoje nós renovamos a nossa aliança de coragem contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que esse suco, Pai, nos lave, Pai, de tudo que nos desencoraja, Pai. Que ele nos desliberte, Pai, de todo espírito de medo que possa estar em alguma área das nossas vidas, Senhor. E que eles venham nos santificar e nos purificar, Senhor. Venha nos limpar para que sejamos brancos como a neve, Senhor, e fortes e corajosos, como o Senhor determinou que nós seríamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.